Hoje vamos falar sobre movimento uniforme. Hoje vai ser a continuação da aula anterior que nós falamos sobre velocidade média. Então, movimento uniforme é que situação nós entendemos que seja movimento uniforme? É a velocidade escalar que não se modifica com o passar do tempo. É uma velocidade que não se modifica, não tem uma aceleração que faz o veículo correr mais, ou uma desaceleração que faz o carro diminuir a sua velocidade. A cada intervalo de tempo, o carro ele vai percorrer o mesmo intervalo de espaço. Exemplo, a cada 1 segundo, o carro percorre 5 metros. Então sempre vai continuar essa constante. A cada 1 segundo, o carro percorre 5 metros. Então, com o passar do tempo, ou seja, com o intervalo de tempo, esse carro vai percorrer a mesma distância uniformemente. Então, isso significa movimento uniforme. O móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Então, se ele anda 5 metros a cada 1 segundo, então ele vai andar 10 metros a cada 2 segundos, 15 metros a cada 3 segundos. É uma progressão uniforme. Não vai aumentar o deslocamento dele e nem diminuir em cada intervalo de tempo. A trajetória pode ser retilínea ou curvilínea. Quando a gente lê movimento uniforme, MU, a gente fica pensando assim, o carro está andando sempre em linha reta. Não. A trajetória dele, como já estudamos no vídeo anterior, pode ser uma reta ou pode ser uma curva também. Ele está fazendo uma curva numa velocidade constante. Então, o movimento uniforme não tem a ver com trajetória. A trajetória é o caminho que ele vai percorrer. Só que ele vai fazer esse caminho, seja uma curva ou seja linha reta, ele vai fazer isso com uma velocidade constante, de acordo com o intervalo de tempo. Então o móvel ele sofre variações iguais de espaço em determinados intervalos de tempo, e a trajetória pode ser retilínea ou curvilínea. A fórmula que nós estudamos foi essa aqui, para a velocidade média, onde o espaço dividido pelo tempo. Velocidade é igual a variação do espaço dividido pelo tempo. Agora vamos trabalhar com essa outra fórmula. E ela vem da fórmula da velocidade média. Por quê? Nós agora, como estamos trabalhando com movimento uniforme, e ele tem uma relação aqui, olha, o móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Então temos uma relação entre espaço e tempo. Então podemos considerar dessa fórmula aqui que a velocidade do móvel ele vai ter um espaço inicial e um espaço final. Ele vai ter um tempo inicial e um tempo final. E como que eu calculo a variação? A variação do espaço é o espaço final menos o inicial. Então vou colocar aqui S representando o espaço final menos S0, que é o espaço inicial, dividido por ΔT, que é a variação do tempo. Então vai ser o tempo final, vai ser somente o T, menos o T0, é o tempo final menos o tempo inicial. Então o que vai acontecer aqui? O T0 eu posso cancelar ele, porque eu vou considerar que neste raciocínio aqui, no intervalo de tempo, tudo começou do tempo zero. Então, assim, o relógio começou a disparar agora. Então, tempo zero. Vai decorrer 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então, o tempo inicial é zero. Então, vou cortar aqui porque ele é zero. E vou considerar aqui que o tempo é uma constante. Ou seja, ele só anda em um sentido. Então, ele começa do zero e prossegue. Olhando aqui na fórmula, vai ficar da seguinte forma. Eu vou rearranjar isso aqui, vai ficar assim. O T ele está dividindo com
a variação do espaço. Vai passar multiplicando com a velocidade. Então vai ficar velocidade vezes o tempo é igual espaço final menos o espaço inicial. Vai ficar desse jeito aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. O espaço inicial está subtraindo do espaço final. Vou enviar ele para o outro lado, é técnica matemática, né? Então, velocidade vezes o tempo é igual. Igual não, esqueci. Velocidade vezes o tempo. Espaço inicial está subtraindo desse lado, vai para o outro lado somando. Então, vai ficar mais S0 é igual a S. Veja só que eu já estou com a fórmula aqui montada. Vou dar só uma limpada aqui rápido, que manchou aqui mais espaço inicial é igual a espaço final. Eu só usei raciocínio matemático aqui, né? De equações, de continhas. S é igual a S0 mais VT. Então, para vocês entenderem que esta fórmula aqui, ela vem da fórmula da velocidade média. Então tem aqui S é igual a S0 mais VT. Se eu mudar de posição e escrever, é praticamente a mesma fórmula. S é igual a S0 mais VT. Está aqui escrito, como nós conhecemos na escola, nós conhecemos essa fórmula como sorvetão, que muitos alunos consideram, né? Mas eu posso escrever essa fórmula de uma outra forma. Como? Esse S0, eu posso colocar ele junto do S. Vou escrever aqui, ó, S menos S0 é igual VT. S menos S0 é espaço final menos espaço inicial. Espaço final menos espaço inicial configura em variação do espaço, que é espaço final menos o inicial, para você calcular a variação do que o móvel ele percorreu. Então, eu posso substituir S menos S0 por ΔS. Então, essa fórmula aqui ela pode ser escrita desta maneira aqui também. ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Então, está vendo que eu parti aqui para duas fórmulas saindo da fórmula da velocidade média. Agora, eu vou pegar aqui no livro duas contas para resolver. Eu vou deixar escrito aí para vocês lerem. Se tiver interesse de tentar resolver a conta, basta pausar o vídeo, tentar fazer a conta, depois de pausar e ver a correção aqui, tá? Olha, questão. As funções horárias do espaço de duas partículas A e B que se movem numa mesma reta orientada são dadas no SI por... Então vamos lá. As funções horárias do espaço, estamos trabalhando aqui com funções horárias do espaço no movimento uniforme, né? Duas partículas A e B. Vou colocar aqui partícula A e partícula B, que se movem numa mesma reta orientada. São dadas no SI. SI significa Sistema Internacional de Unidades. Então, significa que a unidade do espaço é o metro, a unidade de tempo é o segundo, é o sistema internacional onde nós adotamos as devidas escalas que são aceitas pelo sistema internacional. Então, SA é igual a 4T. Vou colocar aqui. SA é igual a 4T. E SB é igual a 120 menos 2T. Então aqui eu tenho as duas fórmulas. Aqui está falando as funções horárias do espaço. Eu tenho aqui as duas funções horárias do espaço. Uma que descreve o movimento da partícula A e outra que descreve o movimento da partícula B. O que estão querendo aqui? A origem dos espaços é a mesma para o estudo dos dois movimentos, o mesmo ocorrendo com a origem dos tempos. Então,
a origem dos espaços, ou seja, a origem de onde eles saíram, e a origem do tempo também é a mesma para as duas partículas. Determine. Letra A. A distância que separa as partículas no instante t igual a 10 segundos. A distância. Então, o tempo, o problema está falando que é 10 segundos, ou seja, está no SI, está em segundos, e eles querem saber a distância que separa as partículas. Então, vamos resolver aqui a distância. A distância, eles querem saber o espaço final, porque o espaço inicial já foi dito que é zero. Então, eles saíram da mesma origem, do mesmo espaço, mas quer saber o espaço final após 10 segundos, percorrendo essas duas trajetórias aqui, essas duas fórmulas. Então, vamos ver o seguinte. A fórmula S é igual a S0 mais VT. SA, que é a partícula A, é igual a 4T. O 4 está junto do T. Aqui quem está junto do T é o V. Então significa que 4 é a velocidade da partícula A. E não tem o S0 aqui, ó, antes do 4, por quê? Porque o espaço inicial é zero, conforme o problema já havia dito, né? Na origem. O B já é diferente. 120 menos 2T. 120 é o espaço inicial da partícula B. Então quer dizer que não é os dois que estão partindo da origem. Então SB é 120 e a velocidade é menos 2. Temos uma velocidade negativa. Menos 2T, VT. Quem está junto do T é a velocidade. Então o menos 2 é a velocidade. Vamos descobrir aí o espaço final. Como que a gente descobre o espaço final aqui nesse caso? Bom, eu venho aqui, qual é o... Não é o espaço final. A distância que separa as partículas no instante t igual a 10. Isso que eles estão querendo saber aqui. Vamos ver. Olha, SA igual a 4t. Eu vou colocar aqui embaixo. 10, então SA, que é o que eu quero saber, é igual a 4 vezes t. 4 vezes 10. 4 vezes 10 é igual a 40. Agora vamos ver para SB. SB é igual a 120 menos 2 vezes t. T é 10, 2 vezes 10 é igual a 20. Então, 120 menos 20 é igual a 100. Então, o espaço atual onde vai estar essas partículas é que a partícula A vai estar na reta, na distância 40 metros, e a partícula B vai estar na distância 100 metros. Uma vai estar aqui no 40 e a outra vai estar no 100. Então, a pergunta A é a distância que separa as partículas no instante t igual a 10 segundos. Eles querem saber a distância entre uma partícula e outra. Se uma está no 40 e a outra está no 100, então a distância que separa é a diferença entre 100 e 40. 40 para 100 é 60, ou 100 menos 40 dá 60. Então, 60 metros é a distância entre uma partícula e outra após 10 segundos nessas funções aqui. Agora vamos ver a pergunta B. Pergunta B eu vou colocar aqui, ó. O instante em que essas partículas se encontram. Eles querem saber em que momento essas partículas vão se encontrar. Bom, quando fala em instante na física, é que momento, que horas eles vão se encontrar. Para saber o instante, o espaço final deles vai ser igual. Por quê? Nós temos aqui um espaço, uma distância de 60 metros entre um e outro, mas quando eles se encontrarem, eles vão estar ocupando o mesmo lugar. Então o espaço vai ser igual.
Então, nesse caso, SA vai ser igual a SB. SA é igual a 4T. Então, no lugar do SA, eu vou escrever 4T. E no lugar do SB, eu vou colocar 120 menos 2T. Por quê? Quando a gente fala de um encontro, o espaço final vai ser igual para os dois. Então, SA é igual a SB. SA é igual a 4T, tá aqui. E SB é igual a 120 menos 2T, tá aqui. Então, eu igualei as duas contas. Então, o que eu faço agora? Menos 2T vai para lá, somando. 4T mais 2T é igual a 120. 4T mais 2T é 6T, é igual a 120. O 6 está multiplicando com T, vai passar para o outro lado, dividindo. 120 dividido por 6 vai dar 2 vezes 6 é 12, então 20 vezes 6 dá 120. Como é tempo, é segundos, então é 120 segundos. Vou colocar aqui de vermelho. É 20 segundos. Então a resposta aqui é essa. Pronto. 20 segundos. Depois de 20 segundos, essas duas partículas vão se encontrar. A pergunta C. A posição em que se dá o encontro. Bom, para saber a posição que vai se dar o encontro, essa aqui é tranquila também. O que nós fazemos para saber a posição? Quer saber o espaço em que eles vão se encontrar. É só pegar as fórmulas das funções. Então, SA é igual a 4T. Como o tempo é 20, o encontro vai acontecer 20 segundos depois. Então, é 4 vezes T, 4 vezes 20. 4 vezes 20 dá 80. Então, 80 metros. Vou apagar aqui, vou deixar de vermelho. 80 metros. Vamos ver da partícula B. SB é igual a 120 menos 2 vezes T. E T é 20. Então, 2 vezes 20 dá 40. Eu já vou colocar o 20 aqui. 2 vezes 20 dá. Então, 120 menos 40, que vai dar 80 metros. Então, está aqui a resposta. O encontro entre a partícula A e a partícula B vai acontecer cadê a pergunta? O instante em que essas partículas se encontram. O encontro vai ser após 20 segundos. A posição em que se dá o encontro vai ser na posição 80 metros. Para vocês entenderem isso melhor, eu vou fazer aqui, como se fosse uma reta. Aqui é o zero, vamos dizer que aqui é 20, 40, aqui 60, aqui 80, 100 e aqui 120, digamos que seja isso. A partícula A, inicialmente, após 10 segundos, ela está aqui, no ponto 40, partícula A. Ela está aqui, SA. E, inicialmente, 10 segundos depois, a partícula B está aqui, SB. Daqui a 10 segundos, ou seja, do começo, 20 segundos. A partir daqui, que já correu 10 segundos, até 20 segundos, nesse intervalo de tempo, seja do 0 ao 20 segundos ou do 10 segundos da questão A até o 20 da questão B. A partícula A e a partícula B, elas vão se encontrar aqui, a letra B. Esse é o local de encontro da partícula A e B. É aqui, no espaço 80.
calculando através da fórmula, a partícula B vai se deslocar daqui até aqui e a partícula A vai se deslocar praticamente o dobro em direção da partícula B. Então aqui é o ponto de encontro entre elas, no ponto 80. Isso que o problema está querendo dizer. E isso vai acontecer 20 segundos depois de ter iniciado o movimento. Então temos a letra A, que pediu a distância que separa as partículas no instante. Bom, a distância entre elas é 60, porque uma está no ponto 40 e a outra está no ponto 100. Entre 40 e 100, 40 para chegar a 100, a distância é de 60. Tá aqui, ó. Nós já respondemos. A B, o instante em que essas partículas se encontram. O instante na física está falando de tempo. Então, daqui a 20 segundos após iniciarem todo o movimento, elas vão se encontrar. E em que posição na reta vai se dar esse encontro? Eles vão se encontrar no ponto 80. O ponto A vai deslocar do 40 até o 80 e o ponto B do 100 até o 80. Então, a questão 13 é isto aqui. A outra questão dá para fazer mais simplesinho. Vamos lá. Questão 14. Calcule o tempo que um trem de 250 metros de comprimento, viajando a 72 km por hora, demora para atravessar completamente uma ponte de 150 metros de extensão. Bom, vou apagar aqui. Apaguei só essa parte para poder fazer essa questão. Então, calcular o tempo. Então, eles querem saber a variação do tempo. O tempo, delta T ou T. Vou colocar só T para não confundir. Show. Então, vamos lá. O T, querem saber o tempo, ponto de interrogação. Calcule o tempo que um trem de 250 metros de comprimento, viajando a 72 km por hora, então a velocidade do trem é 72 km por hora. Como já trabalhamos no vídeo anterior, o Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é metros por segundo. Então tem que converter isso aqui. Quilômetros por hora é grande, quilômetros. Metro é coisa pequena. Então, do maior para o menor, tem que dividir. Então é 72 dividido por 3,6. Põe um zero aqui, tira esta vírgula. 36 vezes 2, 2 vezes 30, 60, 2 vezes 36, 72. 0, 0. Desce o zero e acrescenta um zero aqui. Então 72 km por hora equivalem a 20 metros por segundo. Então, o trem, calcule o tempo que um trem de 250 metros de comprimento, viajando a 72 km por hora, que é a mesma coisa que 20 metros por segundo, demora para atravessar completamente uma ponte de 150 metros de extensão. Aqui nós temos um detalhe. Temos a ponte, Aí vamos simbolizar aqui. Aqui temos uma ponte. Aqui, O trem ele vai passar por esta ponte. A ponte ela tem 150 metros de extensão. Só que o trem ele precisa atravessar essa ponte completamente. Então o que acontece? O trem ele tem 250 metros de comprimento. O trem está aqui, vou representar de vermelho com essa caixa aqui. Vamos supor que isso aqui é o trem, 250 metros. O trem ele vai começar a atravessar. Quando ele chegar no final, o corpo inteiro do trem tem que sair da ponte para eu considerar que ele atravessou. Então, o deslocamento total dele vai ser 150 metros da ponte mais o comprimento do próprio trem, que é 250 metros. Tem que considerar isso aqui. Por quê?
O problema, ele não deu a medida do trem à toa. O trem ele mede 250 metros, a ponte mede 150. O trem inteiro vai entrar, ó, entrou, vai atravessar a ponte, e quando atravessar, o corpo inteiro do trem tem que sair da ponte. Então vai ter que deslocar mais 250 metros. 250 mais 150 dá 400 metros. Então, eu não sei o tempo, a velocidade é 20 metros por segundo, e o espaço, né, que ele vai percorrer é de 250 mais 150, 400 metros. Como que eu vou calcular? Como é que eu vou saber como aplicar a fórmula? Bom, tem um jeito aqui muito interessante. Além da fórmula do sorvetão, eu falei desta outra fórmula aqui. Vamos aplicar essa nova fórmula. A variação do espaço é igual a velocidade vezes o tempo. O problema é saber o tempo. Então a variação do espaço é que esse trem vai ter que se movimentar 250 mais 150. Então vou colocar aqui, ó, 250 mais 150, o trem vai se deslocar 400 metros. Então a variação do espaço é 400, que é igual 400 igual a velocidade do trem, que é 20, vezes o tempo, que é o que eles querem saber. 20 está multiplicando com o tempo, vai passar dividindo. Então vai ficar 400 dividido por 20, que é igual a T. Aí eu corto um zero em cima, um zero embaixo. 40 dividido por 2 dá 20. 20 segundos é igual a T. Então isso significa que o trem, vamos ver aqui se é só isso que o problema está pedindo, eles querem saber realmente só o tempo. O trem ele vai levar 20 segundos para fazer a travessia dessa ponte, considerando que o corpo inteiro do trem tem que atravessar a ponte, né? Então 250 mais 150, então o espaço, o deslocamento tem que ser de 400 metros. A velocidade eu converti para metros por segundo, porque o problema deu em quilômetros por hora, mas quilômetros por hora não é a unidade do sistema internacional, que é metros por segundo, e eles queriam saber quanto tempo que esse trem levaria para atravessar. Se eu usasse essa fórmula, eu teria o S e o S0. Eu poderia considerar o espaço inicial que o trem saiu da origem, né? Poderia supor, e o espaço final 250. Mas nós temos esse outro raciocínio aqui, que ele sai desta mesma fórmula. Então, calculando, nós descobrimos que o trem ele vai levar 20 segundos para atravessar essa ponte. Então, na próxima aula, eu acredito que eu vou fazer mais algum exercício de movimento uniforme. Se tiver alguma sugestão, dúvida ou comentário, deixa aí nos comentários do vídeo, tá? E valeu, até o próximo vídeo.